Olá, pessoal, tudo bem? Muitas pessoas confundem, né? Corpo incorruptível com corpo imaterial. Mas o corpo glorificado, na verdade, é a humanidade plenamente viva, livre da morte edênica. Vocês já sabiam disso? Então, como preterista radical que nós somos, e que eu sou, né, eu afirmo, a antiga ordem da corrupção terminou. Não há mais a corrupção, pessoal. Já terminou. Terminou no primeiro século. Então, o que nós podemos dizer nesta abertura? É que de 70 DC para cá, a realidade mudou. Tá bom? A realidade mudou muito. Não somos, por exemplo, fantasmas, na verdade. Somos seres humanos vivendo a vitória da vida. Na verdade, a vitória da vida sobre a morte. Mas sobre que morte? Sobre a morte edênica. Então, prepare a sua Bíblia aí, você que for evangélico, católico, seja lá qual for a sua crença, prepare a sua Bíblia e entenda que as Escrituras, entenda o que as Escrituras dizem sobre nossa condição atual. Então, vamos começar, tá bom? Bem-vindos ao canal Escritura Plena. O tema de hoje é esse aqui, ó, tá na tela. Corpo glorificado não é corpo invisível, mas o corpo invisível também está num corpo glorificado? Sim, o Pai Eterno é um corpo invisível, que não podemos ver. Ele sempre esteve num corpo de glória. Ele nunca precisou passar para um corpo de glória. E os filhos do Altíssimo hoje, aqueles que são como anjos no céu, desde antes da fundação do mundo, eles também estão num corpo glorificado. Aqueles que passaram pelo tempo da morte ficaram num corpo corruptível, até que a morte foi aniquilada e eles deixaram o corpo corruptível. E os seres humanos, né, os apóstolos, os discípulos no tempo apostólico, eles também deixaram o corpo abatido ou o corpo corruptível, tá bom, pessoal? Então, olha o tema aí, ó. Corpo glorificado não é um corpo invisível. Então, mais uma vez, bem-vindos a todos. O tema de hoje está aqui na tela. Agora queremos agradecer a cada um que já está inscrito em nosso canal e convidamos aqueles que ainda não se inscreveram a fazê-lo agora. Pode ser agora, tá bom? Enquanto isso, enquanto você está aí se preparando para se inscrever, vamos verificar se está saindo o som? Ah, está saindo aqui o som, né? Então, beleza. Pode se inscrever, pode dar o seu like aí, o seu joinha, tá bom? Aproveite e compartilhe também esta apresentação, este vídeo e todos os nossos vídeos. E não esqueça aí do like, é muito importante, do joinha. Isso ajuda muito na divulgação do nosso conteúdo. E quero dar agora aqui, vamos dar um alô, né, a todos que vierem assistir esta apresentação em algum lugar. Tá bom? De repente alguém pode postar esse vídeo em outro lugar. Então, bem-vindos vocês. Venham para o canal Escritura Plena. Faça a sua inscrição. Tá? E vamos dar boas-vindas a vocês que estão também agora no YouTube, agora no chat, e aqueles que provavelmente vão assistir, né, uma nova apresentação no YouTube. Nós não vamos fazer mais simultaneamente, que eu troquei de plataforma, tá bom, pessoal? Vocês estão vendo aqui? Aqui em cima, aqui, ó. Aqui em cima. Tá vendo aqui? Eu mudei de plataforma porque a outra não estava muito boa, estava falhando muito. Eu acredito que essa aqui é a melhor, tá bom? É a StreamYard, né? Então, pessoal, bem-vindos todos, vamos iniciar. Agora, aliás, antes da gente iniciar, eu gostaria também de comunicar o seguinte. Se alguém desejar participar de um de nossos grupos Plenitude, basta entrar em contato conosco pelo contato que está aí abaixo, registrado na descrição do nosso vídeo, tá bom? Hoje é dia 8 de fevereiro de 2026. Messias Souza de Carvalho, mais uma vez aqui com vocês. Ok? Pessoal, eu estou demorando muito a voltar a fazer apresentações, né? As lives estão muito distantes uma das outras. Realmente eu estou passando uma dificuldade agora com o meu irmão, cuidando do meu irmão, então não dá para estar sempre aqui com vocês. E também, como eu também estou estudando, resolvi estudar a essa altura do campeonato, né?
e a gente divide o tempo, tá bom? Para apresentar também coisas boas para vocês. Então, aqui está o tema do nosso discurso de hoje. Corpo glorificado não é um corpo invisível. Ok? Vocês entenderam aí, pessoal? Corpo glorificado não é um corpo invisível. Que corpo glorificado é esse que Paulo disse que eles teriam um corpo glorificado, um corpo de glória, né? Não é verdade? E corpo abatido, pessoal? Muita gente fala assim, nós estamos nesse corpo aqui, corruptível, nesse corpo abatido, é porque ainda não entendeu a Bíblia, porque o Evangelho não está falando desse corpo aqui, que é um corpo animal. É claro que a Bíblia também trata do corpo animal, né? E o pó volte ao pó. Mas veja bem, quando Paulo trata dessas coisas no Evangelho, sobre o corpo abatido, o corpo corruptível, ele não está falando do corpo biológico, pessoal. Mas muita gente não entende. Então as pessoas pensam, quando eu morrer, quando eu não estiver mais nesta vida humana, aí sim eu estarei num corpo incorruptível. Não é verdade, pessoal. Não é disso que Paulo estava falando. Porque Paulo estava falando, nós que estamos vivos seremos transformados. Então não morreriam. Eles passariam a um corpo glorificado. Então aqui está o tema aqui, né, pessoal? Então aqui está a introdução da nossa apresentação. Aí está escrito aí, o erro da fantasia espiritual. Então, muita gente tem uma fantasia do que seria o corpo glorificado, que seria somente depois que eles não estiverem nesta vida. Na verdade, nós não estaremos em outra vida. Tá bom? Tá claro, pessoal? Nós não estaremos em outra vida, nossa vida aqui. O tempo do corpo glorificado para nós é enquanto estamos em vida. Depois nós não existiremos mais. Portanto, depois da morte, não tem um corpo de glória para você, porque você não estará no corpo de glória. O corpo de glória, vamos explicar aqui, vamos continuar para a gente falar com vocês. Aqui está a introdução, o erro da fantasia espiritual. Eu vou deixar o tema aqui, na tela aqui, deixa eu falar com vocês aqui rapidamente. Daniel Ribeiro, Mogi das Cruzes, São Paulo, forte abraço. É isso aí, tamo junto, meu irmão. Edson, boa noite. Josana Bispo Casoto, Pirituba, São Paulo. Um abraço para todos de Pirituba, São Paulo. É isso aí. Valdeci, de São Paulo, capital também. Boa noite, meu irmão. Antônio Gomes, Aloísio Boituva, boa noite, meu irmão. Tamo junto sim. Sebastião Francisco Silva. É isso aí, meu irmão. Forte abraço. Parou aqui? Não está andando no chat? Vamos verificar se eu entro no chat de novo aqui, para ver se andou. Sebastião Francisco Silva parou, né? Ninguém mais comentando aqui. Aparentemente tem 12 pessoas, mas vamos continuar, pessoal. Então aí está o tema na tela. Vamos continuar com a introdução aqui, número 1, o erro da fantasia espiritual. Então muita gente tem uma fantasia, né? Falta de entendimento, não consigo entender ainda o que seria esse corpo de glória, esse corpo glorificado, esse corpo que não é, esse corpo incorruptível. Então, olá a todos do canal, vamos continuar, né? Canal Escritura Plena. Hoje vamos desmistificar uma ideia que tem, na verdade, confundido muitas pessoas, muitos estudantes, né, das Escrituras, da Bíblia, do Evangelho, a noção que seria a noção de que o corpo glorificado seria uma espécie assim de fumaça, né? Um corpo invisível, né? Muita gente acaba imaginando isso, né? Vocês viram na capa do nosso vídeo ali a imagem do Cristo. Eu tentei colocar um Cristo mais ou menos com aparência mais rude, mas não deu, tá bom, pessoal? Mais do tempo lá das Escrituras, porque colocaram um Cristo europeu aqui, né? Aí eu tive que tentar colocar ele mais na aparência de um judeu do tempo dos apóstolos, ali do tempo de Cristo. Mas tudo bem. Vocês viram a capa ali que ao lado daquela imagem do Cristo tinha um corpo de glória ali ao lado, né? Vocês viram ali antes do início, estava lá, né? Agora já sumiu, mas quando o vídeo estiver ali parado ali, vocês vão ver. Né? Então muita gente tem essa fantasia, né? Muitos estudantes das Escrituras imaginam isso. Eles têm a noção de que o corpo glorificado seria aquela espécie daquela fumacinha, assim, com uma forma humana, né? Ou um corpo invisível, né? Então, na verdade, pessoal, essa ideia
ignora a realidade e a natureza humana, tá bom? Quando falamos de corpo glorificado, não estamos falando de um fantasma, tá bom? De um corpo invisível, mas de uma condição de vida, que não é mais a vida que perdurou até o tempo dos apóstolos. Uma condição de vida que ninguém mudou por si próprio, ninguém pôde deixar o corpo abatido para ser o corpo de glória, a não ser Cristo vindo ali em sua vinda no último dia que aconteceu lá em 70 DC, quando houve a destruição da cidade do templo de Jerusalém. Então, quando falamos de corpo glorificado, pessoal, nós não estamos falando de um fantasma, mas de uma condição de vida. Estamos somente repetindo para frisar isso aí. É a ausência, na verdade, o corpo glorificado é a ausência daquela morte. Ausência, o corpo glorificado, é o quê? É a ausência daquela morte que havia passado a todos os homens desde Adão, né? Desde Adão até o último dia. Presta atenção, desde Adão até o último dia. Esse foi o tempo da antiga ordem. A antiga ordem foi aquele período que foi desde a transgressão de Adão até o ano 70 DC. Tá? Muita gente coloca aí a antiga aliança, terminando em 70 DC. É uma bagunça. Na verdade, não conseguiram entender ainda as escrituras do evangelho, né? Então, para entendermos isso, pessoal, nós precisamos olhar para o nosso padrão. E quem foi o nosso padrão? Quem? Cristo, né? Nós precisamos olhar para Cristo. E aí, Cristo era um fantasma, pessoal, depois da sua ressurreição? Hein? Ele não estava num corpo glorificado, estavam na condição que não era mais aquela condição anterior. Cristo não precisou ressuscitar da morte edênica, deixo isso bem claro. Ele ressuscitou de uma morte física para ser a causa da eterna salvação, mas ele não precisou passar de um corpo abatido para o corpo de glória. Aquilo que Cristo só representou isso aí na sua morte e ressurreição, tá bom? Por isso que diz que ele foi a causa da eterna salvação, ou seja, da ausência da morte que passou a todos os homens. A morte não passou a todos os homens, aliás, a morte não passou a Cristo, passou a todos os homens, com exceção de Cristo, tá bom? Então, aquele texto que Paulo colocou lá, né, porque todos pecaram, né, e todos estão destituídos da glória do Altíssimo, mas tem um texto que fala o que mesmo? Me falhou aqui a memória, né? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória do Altíssimo. Mas tem outro texto que fala, e a morte passou a todos os homens, me lembrei, porque o quê? Todos pecaram. Aí eu pergunto a vocês, e Cristo pecou? Tem algumas pessoas que dizem que Cristo pecou. Tem um abençoado que sempre liga para mim que diz que Cristo pecou, que Cristo transgrediu a lei de Moisés, e tenta me convencer de muitas formas que Cristo transgrediu a lei de Moisés. Cristo não transgrediu nenhum item da lei de Moisés. Porque ele falou, não, mas Cristo não guardou o sábado, Cristo curou no sábado, Cristo fez uma porção de coisa contra a lei. Na verdade, é porque não entendeu, porque a lei de Moisés, pessoal, ela permitia fazer alguma coisa no sábado. Tá? Poderia até caminhar certa distância no sábado, então isso não seria transgredir a lei. Era um item da lei que permitia isso. Então, fazer o bem, curar as pessoas, né, ajudar os pobres, fazer o bem, coisas boas, como Cristo fazia no sábado, ou servir alimento para outras pessoas, né, para pessoas necessitadas, isso não significava transgressão da lei de Moisés. Mas tem um abençoado que sempre tenta me convencer que Cristo pecou, sim. Não, Cristo não pecou, né? Cristo aprendeu a obedecer desde cedo. Ele estava aprendendo a obediência, mas ele não pecou. Tá bom, pessoal? Desde os 12 anos. E lá, quando Cristo resolveu deixar seus pais caminharem quilômetros e quilômetros, Cristo pecou? Não, Cristo não pecou. Ele era um garoto, ele tinha 12 anos. Isso não foi o fato dele ter transgredido a lei de Moisés. Tá bom? Então, pessoal, a condição da ausência da morte é que é o corpo glorificado, daquela morte que havia passado a todos os homens, porque todos pecaram, né? E isso, aquela morte se perdurou desde a transgressão de Adão até a vinda de Cristo, que foi em 70 da Era Comum. Então, para entendermos isso, nós precisamos olhar para o quem que eu falei aqui, eu tinha falado com vocês, né? Temos que olhar para o Cristo, né? Para aquele que esteve manifestado
até o último dia. E hoje Cristo não existe mais, Cristo acabou, tá? Aquela manifestação de Cristo não tem mais, não tem segunda pessoa da Trindade. Então, o nosso padrão, quem foi? Eu falo quem foi e não quem é. Quem foi Cristo, né? A prova da carne e ossos, pessoal, né? Olha aí, Lucas, capítulo 24, versículo 39. Vocês estão observando que eu estou no outro lado do vídeo aqui agora, né? Mudei a posição, que aqui fica melhor para os controles aqui. E eu estava muito ali, apertadinho no outro lado ali, pessoal. Então aqui fica bem melhor aqui, porque fica tudo mais acessível, tá bom? Beleza? Então aqui está, aqui, ó, a prova da carne e ossos. Lucas 24, 39, né? Vamos fazer a leitura, pessoal, desse texto muito importante sobre essa nossa live aqui. Olha só o que Cristo falou nesse texto aí, ó. Lucas 24, 39. Vede, as minhas mãos estão invisíveis. Não, né? Vede as minhas mãos e meus pés. Olhe, aqui, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um fantasma, pois um espírito, não tem carne. Cristo falou, pois uma coisa invisível, uma coisa assim, né, que você passe... Apalpai-me e vede, pois um espírito, olha, não tem carne nem ossos, como vedes, que eu tenho, né? Então, o texto aí de Lucas, capítulo 24, 39. Eu acredito que vocês estão aí já entendendo aí o que nós estamos tratando aqui, né? Lucas 24, 39. Então, olha só, quanto isso está escrito aqui, né? A prova da carne e ossos, em Lucas 24, 39. Então, vamos apresentar um argumento aqui sobre isso aqui. Cristo ressurreto, pessoal, Cristo ressurreto, ele não era um espírito, né, invisível. O que estava ali acontecendo? Ele tinha o quê? Como ele mesmo falou no texto. Ele tinha carne e ossos. Era um ser humano ali, na sua integralidade, como ser humano, tá? Então, Cristo desafiou os discípulos ao toque, né? Pediu para que tocasse nele, não é verdade? Então, pessoal, o que eu tenho a dizer para vocês sobre isso? Cristo não estava glorificado? Estava. Cristo estava num corpo de glória. Ele estava na condição de ressuscitado. É claro que ele não precisou deixar a morte edênica, que a morte edênica não alcançou a Cristo, tá bom? Então, pessoal, a glória de Cristo ali, vocês estão vendo nesse texto que a glória, ou seja, o corpo glorificado, o corpo incorruptível, né, não anula a matéria. Não é verdade? Porque ele falou para tocar nele, não é verdade? Não anula a matéria. Na verdade, a glória, o que acontece? Ela vivifica. Ela torna aquilo que estava numa condição de morte a passar para uma condição de vida. E Cristo foi somente a representação disso, tá bom? Porque a morte de Cristo e a ressurreição, elas foram atípicas, como eu sempre falo. Não foi a mesma morte que todos morreram e não foi a ressurreição que todos ressuscitaram no último dia. Somente uma representação daquela que seria no futuro, tá bom? Então, como eu falei com vocês, a glória, ela não anula a materialidade, a matéria. Ela, o que ela faz? Ela vivificou. Isso aconteceu também no último dia, que as pessoas não deixaram de ser matéria, as pessoas não deixaram de ser seres humanos quando passaram de um corpo abatido para o corpo de glória, não é verdade? Então, definindo o corpo abatido, vamos colocar aqui, ó, definindo o corpo abatido. O corpo abatido, pessoal, vocês podem ler que Paulo fala, né, em Filipenses, transformará o nosso corpo abatido, né? Então, muita gente fala assim, eu estou nesse corpo abatido, eu estou nesse corpo que enferma, eu estou nesse corpo que sente dor, futuramente, quando eu passar para a glória, aí eu não estarei mais no corpo abatido. Isso é uma completa ausência de entendimento, pessoal. E olha que é muita gente que lê a Bíblia há 40 anos, 50 anos, ainda não entendeu isso. Então aí, ó, vamos definir o que seria o corpo abatido. O corpo abatido, pessoal, o que seria isso? E o que o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, chamava de corpo abatido? O que ele estava falando? O que seria o corpo abatido? Se o corpo abatido for, né, um corpo, no caso, que não é um corpo material,
e sim um corpo invisível e que não sente dor, né, que não morre, não adoece, então todos teriam que morrer no ano 70 DC. Todos teriam que deixar de estar em vida humana no ano 70 DC. Mas vocês sabem muito bem que isso não aconteceu dessa forma. Então muita gente não entende as escrituras, o evangelho. Então o que Paulo chamava de corpo abatido lá no texto aos Filipenses, ou corpo corruptível. O que seria o corpo corruptível, pessoal? Muita gente fala, não, esse corpo aqui é um corpo corruptível. O evangelho não está falando desse corpo, porque esse corpo é um corpo corruptível que se revestirá da incorruptibilidade. Não está, pessoal. Vocês já estão conseguindo entender essa questão? Então, o que Paulo estava chamando de corpo abatido? Ou corpo corruptível, aliás. Então, muita gente acha que a nossa biologia, ela seria o corpo corruptível. Mas a realidade, pessoal, é outra. O corpo abatido era a condição do homem debaixo da antiga ordem de morte. Vamos repetir. O corpo abatido era a condição de toda a humanidade debaixo da antiga ordem de morte, tá? A antiga ordem que já passou. A antiga ordem, pessoal, ela já passou. Em 70 DC, a antiga ordem ficou no passado. De lá para cá, nós estamos o quê? No novo corpo, na nova condição de eternidade. Uns são da vida eterna e outros são de quê? Da vergonha e desprezo eterno, mas todos estão na eternidade. E essa eternidade, ela dura enquanto nós estamos vivendo aqui. Essa é a nossa eternidade. Não existe aquela figura de eu vou passar para a eternidade depois que eu morrer. Não, pessoal, o pessoal não entende a Bíblia. O pessoal não entende os textos do hebraico, não entende os textos, o que Paulo estava falando, né? Então, nós estamos no tempo de vida eterna, mas nós também estamos no tempo de vergonha e desprezo eterno, para não falar condenação. Então, uns são da vida eterna, ou seja, uns são da fé, uns creem, e outros são o quê? Da incredulidade. Outros não são da fé. Então, esses que não são da fé, eles não são da vida eterna, mas eles estão num corpo glorificado como era o corpo de Adão, né? Como era a condição de Adão, que Adão não era da fé, Adão era da incredulidade. Tá bom? Caim também era da incredulidade, Abel não. Então, presta atenção aí. Mas de 70 DC para cá, todos estamos no novo corpo. Mas há os justos e os injustos na terra. Tá claro? Então, o corpo abatido, pessoal, era a condição do homem debaixo da antiga ordem de morte que já passou. Então, aquela antiga ordem, ela começou na transgressão de Adão. Tá bom? Ela começou da transgressão de Adão até o ano 70, a antiga ordem que já passou. Adão e Eva, nessa história, né? Antes da queda, eles viviam como? Eles viviam num corpo glorificado. Eles viviam numa condição de não estar debaixo da morte que havia passado, que passou a todos os homens depois. Tá bom? Então, eles viviam como? Eles viviam num corpo glorificado antes da transgressão. E depois que eles caíram em transgressão, eles deixaram de estar num corpo glorificado e passaram a estar num corpo corruptível. Passaram a estar num corpo abatido. E isso se perdurou até 70 DC, quando Cristo veio em glória, né, para cumprir, ali para cumprimento, finalização do cumprimento de todas as profecias, né? Então, veja bem, Adão e Eva, antes da queda, eles viviam em um corpo glorificado. Mas eles eram físicos, eles eram um corpo animal. Mas eles não estavam debaixo da morte que o Eterno decretou, né? Se eles comessem do fruto da árvore, né, daquela árvore, eles iriam o quê? Certamente morrereis. Então, eles não estavam debaixo daquela morte que o Eterno decretou, né? Antes, depois eles passaram a estar debaixo daquela morte. Tanto Adão como Eva. Então, pessoal, após a transgressão, a humanidade toda passou a habitar, né, um corpo mortal. Entenderam? Uma condição de morte que passou a todos os homens. Um estado de corrupção
jurídica. Percebeu? Um estado de corrupção jurídica. Por quê? Porque foi um decreto do Criador que fez com que essa morte passasse a todos os homens, se Adão e Eva pecassem, todos pecaram. Agora, como é que o Eterno sabe que todos pecaram? Porque Paulo fala assim, todos pecaram. É porque o Eterno não está restrito ao tempo. Então, quando Adão e Eva pecaram, todos pecaram. Tá bom? Então, Adão e Eva passou, e toda a humanidade depois passou a habitar o quê? Um corpo mortal, um estado de corrupção jurídica. Entenderam? Né? Um decreto. Aquela legalidade da morte que o Eterno decretou passou a todos os homens. Então, isso que significa o corpo abatido. E que esse corpo abatido só seria transformado na vida de Cristo em glória, quando ele viesse em glória para restaurar todas as coisas, restaurar a condição de Adão e Eva no jardim. Tá bom? A história de Adão e Eva, pessoal, é somente uma história para que nós possamos entender isso aí. E que não necessariamente aquelas coisas que você lê literalmente estariam acontecendo naquele momento. Na verdade, a serpente era a própria mentalidade natural em Eva, né? A mentalidade da carne ali conversando com ela. Então vamos ler agora a necessidade da incorruptibilidade. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 53 a 54. Olha só o que está escrito. Porque convém que isto que é corruptível... Veja, Paulo está falando que isto que é corruptível, mas Paulo estava falando de quê? Paulo estava falando, porque convém que isso aqui que é corruptível, não é disso que Paulo estava falando. Tá bom? Olha, vamos ler o texto, ó. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. Percebeu? Então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Né? 1 Coríntios, capítulo 15, 53 e 54. Muito bem, vocês estão acompanhando, estão entendendo aí a nossa apresentação? Vamos verificar aqui, a gente continua aqui falando aqui com vocês também, né? Vamos ver aqui, Elise Moreira, é isso aí, tamo junto. Lúgia Maroni, Lúgia Maroni, Roberto Carlos, boa noite, Maria Sueli, de São Gonçalo aqui, né? Atanael, Maria Joana Figueiredo, boa noite, todo Fábio. Então, vamos continuar, pessoal. Vocês estão bem? Estão entendendo? Preterismo. A lata. Porque é confuso isso aqui. O YouTube escreve de uma forma que não dá para entender direito. Roberto Carlos Silva, boa noite. Se colocasse o nome da pessoa direitinho, né? Mas coloca @Atanael, o nome tudo junto, e bota uns códigos ali, fica difícil da gente, às vezes, entender, né? Vocês estão acompanhando, pessoal? Então, acabamos de ler, vamos reler esse texto aqui, pessoal, olha só. Paulo está falando que o que era corruptível iria se revestir da incorruptibilidade. Porque, olha, na verdade, a corruptibilidade é a mortalidade. Foi a mortalidade. E a incorruptibilidade, na verdade, se tratou da imortalidade. Então, nós somos incorruptíveis. Nós somos imortais. Entenderam? Assim como Adão e Eva estavam imortais antes da morte ter passado a todos os homens. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, né? E que isto que é mortal se revista da imortalidade. Então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Quer dizer, que morte? A morte que o Eterno falou: certamente morrereis, né? 1 Coríntios capítulo 15, 53 e 54. Então, pessoal, Paulo ele está dizendo que o estado de corruptibilidade, a ordem de morte, ela seria tragada. Paulo está anunciando uma coisa para breve acontecer. Então, ser revestido, pessoal, não é deixar de ser um ser humano ou tornar-se invisível, tá bom? É mudar de status diante do Criador. Voltar àquela antiga habitação, voltar à habitação de Adão e Eva no jardim. Eles deixaram de estar o quê? Na primeira habitação, passaram a estar num estado de morte, né? Até o último dia. Todos os homens que foram nascendo, eles já nasceram dentro daquela condição de morte que havia passado a todos os homens. Então, vejam,
ser revestido, pessoal, não é... Paulo está falando que eles seriam revestidos, né, da incorruptibilidade. Não seria... Paulo não estava falando de deixar de ser um ser humano ou tornar-se algo invisível, fantasmagórico. Na verdade, Paulo estava falando de algo que iria mudar o status de todos os seres humanos diante do Criador. Mas aquela mudança que Paulo estava tratando, ele não estava tratando de algo, de algo que alguém iria conseguir, na verdade, por si só. Tá bom? Não é as pessoas que iriam mudar o status, aquele status que estava a condição de todos até o último dia. Isso não dependeu dos seres humanos. Né? Não é algo que alguém iria conseguir ou outros não conseguir. Tá? Não seria porque alguém mudou de comportamento. Não seria porque alguém que bebia parou de beber. Não é só porque Paulo deixou a sua religiosidade e passou a ser um crente, passou a crer no evangelho, que mudou aquilo. Não mudou. Por que não mudou? Isso porque Paulo não mudou, pessoal. Isso porque Paulo mudou o comportamento dele, sim. Ele deixou de ser um religioso perverso e rigoroso no cumprimento ali, porque ele era daquela seita, né, dos fariseus. Então, ele não mudou aquela condição porque Paulo mudou o comportamento humano. Mas ele disse que ele ainda não havia sido transformado. Então, por isso que, na verdade, isso não dependeu dele. Tá? Dependeu da vinda de Cristo em glória para mudar aquela condição dele e de todos os discípulos e de todos que estavam aguardando o corpo de glória. Mas depois do ano 70 DC, pessoal, todos foram o quê? Transformados. Toda a humanidade foi transformada. Deixou de estar debaixo da morte que havia passado a todos os homens. Depois de 70 DC, todos foram transformados, e vou dizer uma coisa importante. Inclusive os injustos, inclusive os ímpios, eles também foram transformados, ou seja, eles deixaram de estar debaixo da morte que passou a todos os homens. Tá claro? Isso porque a morte passou a todos os homens, justos e injustos. Então, no último dia, todos deveriam deixar de estar debaixo da morte que passou a todos os homens. Então, aquela transformação ocorreu tanto para justos como injustos, porque a própria Escritura, o Evangelho, Paulo relatou, que diz que a ressurreição alcançaria justos e injustos. E Paulo falou, haverá ressurreição dos justos e dos injustos. Tá claro, pessoal? Então, todos foram transformados, inclusive os ímpios deixaram o corpo abatido. Mas veja bem, todos deixaram o corpo abatido e se tornaram o quê? O novo corpo. Mas cada um continuou na sua condição, ou de justo ou de injusto. Isso não mudou. Então, observe que ímpios, eles continuaram ímpios. Incrédulos continuaram incrédulos. E crentes continuaram crentes. Não é verdade? Então, isso não mudou essa condição. Mudou a condição daquela morte que havia passado a todos os homens. Porque quando o Eterno falou, certamente morrereis, ele falou para quem? Para Adão, a representação dos injustos, e para Eva, a representação dos justos. Então, aquela morte teria que ser aniquilada por Cristo no último dia. Então, Cristo aniquilou a morte para todos os homens, tá? Para justos e injustos. Então, o que acontece? Incrédulos continuaram incrédulos. Isso porque a incredulidade ela já estava presente lá na primeira habitação, né? Na mente de Adão antes da transgressão. No entanto, ele estava antes da transgressão na incorruptibilidade. Messias, ele era incrédulo e ele estava na incorruptibilidade? Sim, ele estava na incorruptibilidade, porque a morte não havia passado a todos os homens. Então, eu sei que isso, na verdade, dá um nó na cabeça das pessoas, mas nós pretendemos ainda explorar esse assunto em mais vezes, se vocês precisarem, se vocês pedirem também, e eu vou, na verdade, discorrer melhor sobre isso, fazer uma outra apresentação, porque realmente eu estou um pouco meio atarefado e procurando fazer o máximo que posso aqui para não deixar cair aqui a peteca, né? Então, vocês estão entendendo? Eu acredito que vocês estão entendendo, né? Ok, então vamos adiante, pessoal. A cronologia da redenção. Alianças versus ordens. Tá? Vamos entender. Alianças versus ordens. A cronologia da redenção. O que é isso? Né? O que seria isso? Então, aqui precisamos ser precisos para não confundir o povo, né? Existe uma diferença vital, pessoal, entre
o fim da antiga aliança e o fim da antiga ordem. Você não deve, não pode, por favor, você não confunda isso, não confunda a antiga aliança, né, a lei de Moisés, com a antiga ordem, tá? Vamos prestar atenção? Então, existe uma diferença vital entre a antiga aliança e a antiga ordem. Em 33 da Era Comum, ou seja, em 33 DC, em 33 depois de Cristo, na cruz, encerrou-se o quê? A antiga ordem ou a antiga aliança mosaica? O que você vai dizer? O que encerrou em 33 DC, pessoal? A antiga ordem de morte ou a antiga aliança? Vamos ver se alguém pode responder isso para mim aqui. O que se encerrou em 33 DC? Vamos ver aqui o que vocês vão falar. Será que alguém pode falar aí? Até agora, o que encerrou em 33 DC, pessoal? Vamos ver se vocês estão afiados. Em 33 DC encerrou-se a antiga aliança ou a antiga ordem de morte edênica? Ninguém falou, né? Parece que, eu não sei se é meu chat que está aqui travado ou se vocês não estão falando mesmo ou está demorando chegar para vocês aqui. Então, veja bem, em 33 DC, pessoal, na cruz, encerrou-se a antiga aliança mosaica, tá? E iniciou-se o quê? A nova aliança. Iniciou-se a nova aliança em 33 DC. E em 70 DC, pessoal? Em 70 da Era Comum, na vinda de Cristo, encerrou-se o quê? A antiga ordem adâmica de morte. Então, o tempo dos apóstolos foi o tempo da nova aliança, um período de transição até chegar em tempo de eternidade, em tempo de vida eterna. Tá bom? Então, o tempo apostólico foi um período, uma transição. Ah, isso aí, antiga ordem, exatamente. Peraí, antiga ordem? Não, em 33 DC, meu irmão, eu já acabei de falar aqui, não encerrou-se a antiga ordem. Encerrou-se a antiga aliança. Isso está escrito no Evangelho em vários textos, né? Em Hebreus, em Coríntios. O que encerrou não foi a antiga ordem, foi a antiga aliança. A antiga ordem foi a ordem que veio desde a transgressão de Adão até a vinda de Cristo em 70 DC. Então, veja aí que muita gente se confunde exatamente com essa questão, porque até mesmo porque tem alguns apresentadores, né, que pregam a graça, né, em nosso tempo falam que pregam a graça, né, fala alguns apresentadores no YouTube, dizem que a antiga aliança ela só vai terminar na queda do templo de Jerusalém. Isso não faz nenhum sentido, né? O que terminou na queda do templo de Jerusalém foi a antiga ordem de morte edênica. A morte foi aniquilada, né? Então, quando o texto diz lá, não haverá mais morte, tristeza, nem choro, nem dor, está falando o quê? De uma coisa que iria acontecer na vinda de Cristo, e não uma coisa que aconteceu em 70 DC. Então, abençoado, eu me permita te corrigir aqui, que você colocou que foi a antiga ordem que terminou em 33 DC. Não foi. O que terminou em 33 DC foi a antiga lei mosaica, o Velho Testamento, tá? A lei de Moisés. Tá? Tem uma irmã falando aqui, tem um abençoado, que ainda somos, diz ainda que somos do Cristo ressuscitado. Pois é, né, pessoal? Nós não somos do Cristo ressuscitado, nem nunca fomos, né? Nós somos do eterno, assim como Adão e Eva estavam do eterno. Adão e Eva, né, quem viveu, não eram do Cristo ressuscitado. As pessoas que eram do Cristo ressuscitado, de Cristo, eram os apóstolos. Agora, nós somos como Cristo? Sim, nós somos como Cristo, mas Cristo não existe mais, né? Nós não somos do Cristo ressuscitado, porque Cristo ressuscitado foi uma manifestação que permaneceu até o quê? O último dia. Depois de 70 DC para cá, ele não entregou o reino ao Pai, não se submeteu ao Pai, então nós somos do eterno. A nossa condição é a condição que não há mais mediador entre o eterno e os homens. Não há. Então, a nossa condição é a mesma condição que estava acontecendo na primeira habitação, ou seja, no jardim da primeira habitação. Não havia Espírito Santo da promessa, não havia Espírito Santo intercede por nós, não havia o quê? Cristo, né, mediando entre o eterno e os homens. Havia, pessoal? Não havia. Então, nós não somos do Cristo ressuscitado e nem nunca fomos.
Nós nascemos depois que o Cristo ressuscitado entregou o reino ao Pai, né? Então, veja bem, pessoal, o pessoal precisa avançar aí nesse entendimento, mas é claro que alguns abençoados, eu entendo até o lado deles. Alguns abençoados, exatamente, somos do Pai, né? Alguns abençoados continuam falando dessas coisas, por quê? Porque eles têm medo que as pessoas não consigam assimilar, porque muita gente deixa, né, o sistema evangélico e passa a entender, aí eles acham que precisam primeiro as pessoas passarem primeiro a entender a graça, para depois entender a questão da vida eterna, as coisas que nós falamos aqui. Mas, pessoal, tem muita gente que vem, que nem passa por igrejas, né? Muita gente que vem até de outra religião que passa a ouvir os nossos vídeos, ouvir as nossas mensagens, e entendem perfeitamente, né? Católicos vêm direto do catolicismo para entender isso aqui, deixa aquela religião e passa a ser desigrejado e entende direto sem passar por graça, não é verdade, pessoal? Isso aí, na verdade, criou-se um mito de que as pessoas primeiro precisam entender a graça e entender que eles são de Cristo, somos do outro, do que ressuscitou, para depois sim, aí, entendeu, pessoal? Isso não faz nenhum sentido, né? Nós temos que falar a verdade, então nós não somos do Cristo, nem nunca fomos. Não somos, nem nunca fomos. Então o tempo do apóstolo Shaul foi o quê? O tempo de nova aliança, tá bom? Um período de transição. Então preste atenção. Nova aliança foi um período de transição, pessoal, entre 33 DC até 70 DC. Ah, Messias, mas não está escrito isso. Mas Cristo anunciou que seria a vida eterna na era futura. Cristo não falou nova aliança na era futura para os discípulos dele. Né? Cristo falou aqueles, e todos eles teriam o quê? Vida eterna. Não estariam mais em aliança nenhuma. Porque estaria como lá, como os que estavam na primeira habitação antes da transgressão. Entenderam? Então, muita gente fala isso aí, não, é nova aliança, estamos em período de nova aliança. Mas, pessoal, o pessoal que foi alcançado pela nova aliança, salvos por graça, isso aí eram judeus e gentios no tempo apostólico. Quando Paulo fala assim, pela graça sois salvos, ele está falando, vocês não são mais judeus nem gentios, vocês, pela graça, vocês são salvos. Vocês foram unidos em Cristo num só corpo, quer dizer, pela graça vocês são salvos, por meio da fé. Entendeu? Então é disso, nós aqui não estamos em graça, tá claro? Nós nunca fomos salvos por graça, porque a salvação foi aquilo ali que Paulo estava tratando. Então, pessoal, a nova aliança foi um período de transição. Eles ainda sentiam um peso de quê? O peso do corpo abatido. Paulo não está falando do nosso corpo abatido? No tempo de nova aliança, Paulo estava falando o quê? Em corpo abatido, porque a antiga ordem, ela iria ainda passar, pessoal. A antiga aliança já havia passado na cruz, já havia sido abrogada na cruz, como está escrito em diversos textos. Mas a antiga ordem da morte edênica iria passar na vinda de Cristo, que aconteceu em 70 DC. Então, por isso que Paulo estava falando que eles ainda estavam no corpo abatido, aguardando aquele corpo abatido ser transformado. Mas em 70 da Era Comum, ou seja, na vinda de Cristo, aquela morte edênica, pessoal, ela foi tragada, como o texto que nós acabamos de ler ainda há pouco, né? A antiga ordem chegou. Ou melhor, a antiga ordem não chegou, foi a nova ordem. A antiga ordem passou e veio o quê? O novo corpo. Deixou de existir aquela antiga ordem, aquele período de morte edênica. Então veio o tempo de quê? Veio o tempo de continuidade do período de nova aliança? Não. Veio o tempo do que Cristo falou, o tempo de vida eterna, gente. Né? Então espero que estejam entendendo, né, essa apresentação nossa aqui, mas vamos adiante aqui na nossa apresentação, né? A transformação dos vivos. 1 Coríntios, capítulo 15, 51, 52. Paulo está falando que os vivos seriam transformados, né? Deixariam de estar vivos, deixariam de ser seres humanos, se tornariam fantasmas, né? Vamos ler aqui, ó, 1 Coríntios, capítulo 15, 51, 52. Eis aqui, vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos. Ele está falando, nem todos morreremos. Mas todos seremos o quê? Transformados. Quer dizer, Paulo está falando, deixariam aquele corpo de corruptível e passariam a se tornar um corpo incorruptível. É disso que Paulo está falando. Vamos ler de novo que eu parei para explicar aqui, olha só. Eis aqui vos digo o mistério, na verdade, nem todos morreremos, nem todos dormiremos, nem todos deixaremos de existir, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, foi num só momento, isso não dependeu da decisão de ninguém.
num abrir e fechar de olhos, né, na vinda de Cristo. Ante a última trombeta, na vinda de Cristo, porque a trombeta soará, e os mortos em quê? Os mortos em morte edênica, que eram todos. Ressuscitarão todos, justos e injustos, né? Ressuscitarão incorruptíveis, quer dizer, já não estariam mais corruptíveis naquela morte edênica. E nós seremos transformados, né? Paulo está falando que eles seriam transformados, né? Então vamos comentar sobre isso aqui, pessoal. A transformação dos vivos. Paulo, ele falava para pessoas que estariam vivas em 70 DC. Sim, que continuaram vivas depois de 70 DC. Eles seriam o quê? Transformados. Se aquela transformação fosse para a invisibilidade, pessoal, a história, né, os livros de história, a história teria registrado o desaparecimento de milhares de pessoas. E é isso aí que acontece no meio evangélico. As pessoas acreditam nesse famoso arrebatamento coletivo, onde as pessoas desaparecem, assim, né? Então, se isso tivesse acontecido em 70 DC, os livros de história estariam registrados que muita gente desapareceu, pessoal, da Terra. Então, isso é um engodo, isso é um engano de muita gente. Mas não, né? Eles continuaram sendo seres humanos depois de 70 DC, porém, agora habitando o quê? Habitando a vida eterna, tá? Fora da condenação edênica, né? 4, o modelo de glória tangível. O modelo de glória tangível, tá? O modelo de glória tangível, pessoal. Então, se nós somos semelhantes a Cristo, se nós somos semelhantes a Ele, e Ele estava visível, como fizemos a leitura no texto de Lucas, e tangível, o nosso estado de glória também o é. Não é verdade? Ninguém precisa desaparecer para se dizer um corpo glorificado. Ok? A glória é o que, no caso? É a posse da vida que vence, que já venceu a morte. Então a glória é essa posse, que nós temos a posse dessa glória. Nós temos a posse dessa vida eterna. Era isso que era a vida eterna que Cristo estava falando que eles teriam, né? Na era futura, né? O exemplo de Tomé. É em João capítulo 20, versículo 27. Depois disse a Tomé, Cristo disse a Tomé, o mestre, põe aqui o teu dedo e vê minhas mãos e chega a tua mão e põe no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. João 20, 27, né? Então vocês estão vendo aí que Cristo estava se mostrando ali como um ser humano. Então o que ele está demonstrando ali é que na ressurreição do último dia, as pessoas continuariam sendo pessoas, seres humanos, não se tornariam invisíveis para estar num corpo glorificado, para estar num corpo ressuscitado. Entendeu? A nossa semelhança. Filipenses capítulo 3, versículo 21. Olha só, vamos fazer a leitura. Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. O eficaz poder estava com Cristo de o quê? Sujeitar a ele mesmo todas as coisas, quer dizer, a morte seria aniquilada, né? Filipenses capítulo 3, versículo 21. Então, pessoal, hoje, de 70 DC, de 70 da Era Comum para cá, nós não estamos naquele corpo abatido. Nem nunca tivemos, né? Nem nunca estivemos. A antiga ordem, pessoal, ela já passou. Então, como preteristas completos que somos, radicais, entendemos que habitamos a realidade da vida eterna, tá? Então, por que eu falo radical, pessoal? Radical não é no sentido negativo. Radical é que nós não somos igreja, não existe Cristo, não existe culto, você não tem que ir para a igreja, essas coisas todas. Nós não precisamos fazer uma atitude religiosa, ninguém faz culto, entendeu? Então, nós somos preteristas radicais, é nesse sentido que eu falo. Então, o que eu posso dizer para vocês? Como preteristas completos que nós somos e radicais. Entendemos que nós estamos habitando a realidade da vida eterna. Da mesma forma que Adão e Eva estavam naquela primeira habitação. Nós estamos o quê?
no corpo de glória. O corpo de glória, de 1 Coríntios capítulo 15, não se trata de um corpo de tipo fantasma, né? Mas um corpo governado pelo Espírito, ou seja, pela vontade do Criador, que permitiu que Cristo destruísse aquela morte que ele mesmo havia decretado para o casal da primeira habitação, né? Em oposição ao corpo governado pela alma vivente sob a morte, né? Nós já estamos quase chegando no final, mas fiquem aí porque ainda não terminou, né? Conclusão, né? Vivendo na incorruptibilidade. Então, para quase encerrar, pessoal, vamos falar para vocês o seguinte: corpo glorificado não é algo fantasmagórico. Corpo glorificado, pessoal, é a humanidade toda restaurada. Na verdade, nós nunca precisamos ser restaurados, né? É a humanidade toda na condição da restauração que aconteceu em 70 DC, ao seu propósito original, lá de Adão e Eva no jardim. Assim como Cristo comeu peixe, então, né? Depois da sua ressurreição, comeu peixe, e Cristo também comeu o favo de mel para provar a sua realidade física. Nós estamos vivendo aqui hoje, vivemos aqui o quê? Em corpos reais, em corpos reais, aí eu estou falando de corpo animal, mas sob o quê? Uma nova regência. Nós não estamos debaixo da morte que passou a todos os homens e que estava em todos os homens até 70 DC. Então, todos estavam nos sepulcros até a vinda de Cristo. Cristo não falou? Todos que estão nos sepulcros ouvirão a voz do Filho do Altíssimo. Uns ressuscitariam para a vida e outros para a condenação. Então, Cristo está mostrando ali que todos os homens estavam debaixo da morte edênica até o último dia, né? Então, é isso aí. Agora, o estado atual, o nosso estado, pessoal. Você já sabe qual é o nosso estado atual? Já sabe? Somos como Cristo foi, como Cristo estava depois da sua ressurreição. Sim, é verdade. Leia esse texto de 1 João, capítulo 3, versículo 2, que nós vamos colocar aqui na tela. Olha só, 1 João 3, 2. Amados, agora somos filhos do Criador. Então, o que João está falando aqui? Amados, agora temos o direito de sermos chamados filhos do Criador. Na verdade, todos os homens de fé sempre tiveram o direito de serem chamados filhos do Criador. Mas João está falando para aqueles que creram ali, porque os filhos do Criador sempre estiveram, até mesmo antes da antiga aliança, na terra, né? Então, os homens de fé são os filhos do Criador, tá bom? Então, olha só o que João está falando aqui, ó. 1 João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos, né, filhos do Criador. E ainda, olha só que João está no tempo de nova aliança. Ainda não é manifesto, mas ele estava no tempo de nova aliança, não de antiga aliança, de nova aliança. A antiga aliança terminou na cruz, né? Ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos, olha só, seremos semelhantes a ele. Como assim, pessoal? Não estariam mais debaixo da morte edênica. Porque assim como o veremos. Percebeu aí? 1 João capítulo 3, versículo 2. Nós o veremos como ele era, né? Então, na verdade, nós estamos vendo como ele era, na verdade. O homem perfeito, o último Adão, que foi o Espírito vivificante, ou seja, que foi a palavra do Criador revelada naquele tempo, mas possui o quê? Possuía, na verdade, possuiu forma e presença, forma humana. Nós somos a geração, pessoal, que habita a incorruptibilidade. A morte edênica não tem poder sobre nós. Eu não posso dizer não tem mais poder sobre nós, porque nós nunca estivemos debaixo da morte edênica. Então, a morte edênica, a morte que havia passado a todos os homens, não tem poder sobre nós. Nós não estamos nos túmulos, nós não estamos debaixo da morte edênica. Aliás, na verdade, eu falo, às vezes as pessoas falam mais, né? Mas, na verdade, nunca teve, né? A morte edênica, ela nunca teve domínio sobre quem estava vivendo depois de 70 da Era Comum. Isso porque nascemos, pessoal, muito tempo depois de 70 DC. Eu espero que vocês tenham entendido aí a apresentação nossa aqui. Agradecemos a oportunidade. Agora deixa o seu comentário abaixo aí,
E participe sempre dos nossos debates, de nossas apresentações. Até o próximo encontro, tá bom? Tchau, pessoal.